Portal Econews, hoje o maior portal de notícias e política do Tocantins, com a parceria com Ascan e Econews Podcast, no grande evento aqui promovido pela entidade, primeiro encontro de vereadores e servidores de vereadores aqui do Tocantins. E agora temos a satisfação que está conversando aqui com o governador Carles, como sempre diz, né? Governador sempre governador, né? Então, usando o termo coloquial. Como é que vai, governador Mauro Carles? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer muito grande aqui com os senhores. E estou numa tarde maravilhosa dessa, vendo, né, a quantidade de vereadores e lideranças dos municípios estar juntos aqui, né? Isso diz que realmente estão chegando novos líderes, né? Porque você conseguir fazer uma reunião igual a essa, numa época de hoje, com tanta liderança, é porque tem líderes com muita vontade de fazer muita coisa por esse estado. Você como ex-governador, acostumado para grandes eventos, aí dando continuidade ao que você falou com relação ao evento da Ascan, é muita gente, né? É muita gente, qualificado. Para você reunir uma quantidade de líderes desses, né, vereadores, servidores, né, numa data, no meio da semana, você vê que tem liderança, né, que tem aí muita gente boa, que consegue ainda fazer com que essas pessoas se reúnem, né, para ouvir palestra, aprender mais, né, e é muito importante isso, né, eu fico feliz, né, e o presidente Cajueira e o vereador Maninho, né, que conseguiu fazer toda essa, lógico, né, com toda a sua organização e todos os seus colaboradores. Parabéns para todos os vereadores que estão aqui, talvez alguns não puderam vir, mas com certeza estão arrependidos, que eles com certeza viu que o evento é muito importante e maravilhoso. Inclusive na palestra o auditório está lotado, não? Porque normalmente em apresentação fica mais, mas mesmo na palestra está... Porque palestra, você sabe, nem todo mundo fica ali sentadinho. Eu vi aqui, quando eu cheguei, lotado. Isso é maravilhoso. De fato. Perfeito. Governador, vamos falar também de um tema importante, aproveitando o contexto, com relação a assuntos recentes, em especial a sua prisão, que ocorreu, se eu salvo engano, se eu tiver errado a data, por gentileza me corrija. Foi em janeiro. Sim, né? Foi em dezembro. De dezembro, né? Sim, que véspera de Natal. E foi assim não é agradável, é muito desagradável, mas a gente tem que falar, é importante Sim. a gente falar, né? E não me ofende de maneira nenhuma, porque o senhor é o maior interessado em esclarecer. Sim, e quando, no meu caso, eu não tenho nada a temer, então eu não tenho nenhuma preocupação em que as pessoas me perguntam o motivo, qual Sim. foi a razão. Foi assim... Eu tenho um processo de afastamento de 2021, no qual até hoje eu não consegui me defender, porque eu não recebia a documentação para poder os meus advogados se defender. E quando chegou em dezembro, eu recebi uma ordem de prisão, né, na véspera, né, do recesso, e fiquei 64 dias preso. E aí, motivo dessa prisão, eles estavam alegando que eu ia fugir do Brasil, que eu ia fugir do Tocantins. Isso nunca existiu, né? Porque surgiu algumas coisas no meio disso, né? Porque eu sou cidadão italiano, porque eu tenho a identidade do Uruguai, mas tudo isso não é nada ilegal, são coisas legais, que por exemplo, eu tenho a identidade uruguaia para negócios, né? Eu tenho a cidadania italiana porque minha família é italiana, né? E por esses dois motivos aí, eles acharam que eu ia fugir. Aí eu te pergunto, fugir por quê? Se eu não tenho nenhum processo, não tenho nenhuma condenação, nem em primeira instância, não tenho nenhum. E de repente, eles acharam por bem me prenderem. Aí você fala, você ficar 64 dias, na época, você entrou no recesso, judiciário praticamente parado. Eu fiquei ali aguardando, até que, graças a Deus, o advogado em Brasília conseguiu uma liminar, ou eu não sei o nome e disse o seguinte, que
naquela situação no qual estava, precisa de linha de crédito. E vai indo. Então, o Estado estava equilibrado financeiramente, estruturado na parte fiscal e com linhas de crédito. Tanto é que, por exemplo, a Ponte de Porto, coisa que nós não ia conseguir nunca se não tivesse acertado a parte fiscal. Nós já tínhamos o Banco BRB, já o dinheiro pronto para poder fazer a ponte, e outras estradas, o Banco Mundial, vários outros bancos, estruturadinho para poder ir 2 bilhões no caixa. De repente, sem eu saber, que eu não sabia que tinha um processo que estava andando em sigilo, aí eu digo para você que os bastidores políticos é complicado, eu recebi uma ordem de afastamento porque disse que eu estava com um problema no plano de saúde. Disse que eu estava subornando, sei lá, roubando, o nome que dá popularzão aí. Para você ter ideia, a tal pessoa que me acusou ou disse que eu estava tendo alguma coisa, falou numa entrevista deles, numa delação que ele fez, que me viu uma vez só, num evento igual esse aqui, por exemplo, desse jeito. E que foi a única vez que ele viu. Quer dizer, as pessoas acusam, não sei se é a polícia ou é quem que faz as investigações, e te colocam na posição como se você fosse culpado. E aí tá, eu fui afastado, não consegui me defender porque eu não tinha documento, e quando chegou na época final, eu fui lá para poder ver se eu conseguia a minha documentação, pedir minha renúncia. E é isso que ocorreu. Sem saber, sem motivo, um governador que estava com as contas tudo regularizada. Sabe o que é regularizar um estado? Em 3 anos, você botar o estado desse, ser um dos estados que mais desenvolveu, que mais cresceu com estabilidade, passando por uma pandemia, isso não é brincadeira, isso é uma organização, é pessoas competentes. Eu trabalhei 24 horas para poder fazer com que os meus secretários, colaboradores, entendessem a necessidade de cada pasta dessa tivesse o equilíbrio e não parasse o Estado, que o Estado desenvolvesse, que o Estado crescesse, que o Estado tivesse oportunidades, e assim foi, né? E, infelizmente, eu cheguei eu estava em casa, de repente a Polícia Federal, chegou com uma ordem de busca e apreensão e o meu afastamento. Eu, sem entender, falei, onde que eu errei? O que eu errei? Onde que eu errei? Se eu peguei o Estado numa condição, deixei o Estado brilhando, lindo, maravilhoso, e estou sendo punido, por quê? Então é isso. E, de repente, fui preso por esses mesmos motivos, que é a mesma situação. Disse que eu ia fugir do Brasil. Faz 4 anos isso daí, né? Então, isso eu considero o seguinte, uma grande perseguição, uma perseguição pesada, injusta, né, que eu acho que tinha outras, antes de prender uma pessoa, tem outras situações, né, que, olha, segura o teu passaporte, não fizeram outras isso. Outras medidas. Eu entendi que isso é para desmoralizar, é para as pessoas do bem e de bem não entrar na política, porque eu não vejo um empresário com vontade de entrar na política, porque se ele entra na política, tudo que ele tinha, ele passa a dever, né, de uma forma injusta. O cara, ele chegou, não, o que ele ganhou foi na política. E isso o empresário, ele assusta, ele não entra. E nós estamos precisando, sim, de dar uma mesclada. Precisamos de grandes homens na administração, precisamos de grandes homens entrando de volta na política ou entrando seriamente na política para mudar, principalmente o nosso estado de Tocantins ou o Brasil inteiro. Essa é a realidade. Inclusive, cara, estão me apontando aqui questão de... Mas tem uma pergunta que não... Pessoal, talvez a pergunta mais as pessoas querem saber. Governador Mauro Carles, vai voltar para a política em algum momento? Vai voltar logo? Qual é a sua expectativa nesse sentido? Olha, eu até, quando eu estava saindo lá do quartel, eu até dei uma entrevista e o que eu disse é o que eu vou fazer. Eu estou com a cautelar, eu não posso sair do município de Palmas, tá? Na hora que me liberarem, eu vou andar o estado inteiro, tá? O que eu vou fazer? Não é falando mal de governo, não é falando mal de ninguém, não. Mostrando cada município o que eu fiz, o motivo que eu fui afastado e o motivo que eu fui preso. Porque as pessoas que às vezes não têm informação, eles acham que eu fiz tudo aquilo que a imprensa, os meios de comunicação, naquele momento, divulgou. E, na verdade, eu preciso, como homem, como pessoa e como cidadão,
eu preciso andar. É o que eu vou fazer. A política, eu penso assim, eu estou mais para ajudar as pessoas que têm vontade, né? Tem muitas oportunidades para novos deputados, novos senadores, novos governadores, sei lá, eu vou estar ajudando. Essa é a minha intenção e é o que eu vou fazer. Eu vou andar o Estado, vou dizer aquilo que eu fiz. Todas as cidades, todos os municípios, eu tenho uma obra, ou tenho algo que eu fiz, ou tem uma pessoa que o Estado ajudou, não é? Porque existe uma coisa no Brasil que eu sempre combati. O governador, o deputado, o senador, ele é funcionário do povo, ele não faz mais do que obrigação, né? As obras, ou as emendas, ou algo que venha do povo para o povo, né? E eu digo, eu não fiz nada, eu colaborei, ajudei e organizei. Mas eu simplesmente quero dizer, olha, eu não roubei, eu não fiz isso, meu tempo eu fiz isso. O que eu pude fazer foi ajudar os municípios, ajudar os prefeitos, ajudar os vereadores e o povo. Esse foi o meu trabalho. E eu gostaria que essa palavra minha, as pessoas entendessem, e pelo menos tivesse o segundo, né, dasse uma equilibrada no que fizeram comigo. Porque é muito ruim você sair preso, de repente falou, olha lá, o bandido, olha lá, está preso. Porque tem muita gente que no meu Instagram, ele fala, esse cara aí, eles não sabem meu passado, não sabem de onde eu vinha, não sabem nada, mas ele é crítico, e ele tem razão, porque a informação que chegou nele é essa informação que a mídia colocou. Então, a minha obrigação é andar, visitar os amigos e o que eu puder, dentro da minha simplicidade, dizer, olha, eu não fiz isso, eu não roubei, mas aqui eu fiz isso e deixei o Estado assim. É isso, por isso que eu vou andar o Estado inteiro. Perfeito. Governador Mauro com a Palestra. bênção de Deus. Amém. Sempre Deus no caminho. Queria agradecer a esse bate-papo aí, esse esclarecimento aqui para o Tocantins como um todo. E, por fim, para finalizarmos efetivamente, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para o Tocantins? Todo o nosso espaço aqui, toda a nossa grande audiência fica à disposição. E, aproveitando, perguntar a opinião para o senhor também com relação ao portal Econews, hoje que se destaca dentro do Estado. Não, é maravilhoso, né? É importante que no começo a gente estava conversando, que seja neutro, vamos dizer assim, a palavra mais simples, que não tenha partido, na verdade, que quando entrevista uma pessoa seja, né, no intuito de divulgar ou de apresentar, né, aquela sem partidário, sem intenção de prejudicar e nem de ofender nenhum lado. O que eu digo é o seguinte, a população do Tocantins, mais uma vez eu digo, eu fui afastado como governador, eu fiz o melhor que eu podia, e eu gostaria muito, e peço a Deus que me dê essa liberdade e a saúde para me poder andar e, pessoalmente, junto com as pessoas, mostrar a realidade e o motivo no qual eu fui preso injustamente e o motivo da minha saída também injustamente, no momento que o Estado, né, eu acredito que não tem um vereador desse que não sabe, que não tem um secretário desse, não tem ninguém que não viu o trabalho que nós fizemos e da maneira que nós deixamos o Estado. Sem falar de governador, sem falar de ninguém. Até esses dias eu dei uma entrevista a respeito de um cidadão, mas eu me arrependo, eu acho que eu não deveria ter falado aquilo, porque eu acho que não é o meu perfil. Meu perfil sempre foi de empresário, de administrador e de conciliador, que é mais importante, que um Estado tem que estar todo mundo unido para só um objetivo. O objetivo é cuidar, melhorar das regiões, da cidade e da vida das pessoas. Um beijo no coração de todos vocês. Perfeito. Obrigado, governador. Obrigado, Maria.